Módulo 4, configurações. Então agora de fato nós vamos realizar todas as configurações necessárias para que os hosts venham ser monitorados pelo Nagios e venha ser exibido, venha ter toda a estrutura necessária para que as notificações venham ser realizadas. Então, o primeiro passo aqui é criar um contato. Por que criar um contato? O contato é o responsável por receber toda e qualquer notificação que for gerada através de um serviço ou pelo próprio host. Então, o procedimento aqui que nós temos que executar é acessar o diretório do Nagios, que é o etc nagios3 confd, entrar no arquivo de configurações do contacts nagios2.conf e criar esse contato e atribuir esse contato a um grupo de contato. Então, vou começar pela legenda aqui, até para que a gente possa ter um alinhamento e eu entro no detalhe de cada linha. A legenda, bom, o W, que é de warning, ou seja, quando ocorrer qualquer tipo de alerta, essa opção que define esse alerta. O U, de Roundtable, ou seja, um host ou um serviço desconhecido ou de alguma coisa inesperada ou tem uma configuração incorreta, ele vai dar como desconhecido. O C de Critical, ou seja, é um estado crítico. Isso aqui é utilizado para o serviço. O R de Recovery, quando você desligou um servidor ou o servidor parou de responder por qualquer motivo, assim que ele é restabelecido, ele mandou a notificação de Recovery que o host foi recuperado, que o host voltou no ar. E o D, motivos óbvios, que é down, ou seja, o host está desligado, tá, e não está respondendo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Ó? Definir um contato. Então, esse contato, eu dou um nome para esse contato, que aqui no caso é o Marcos. Né? O alias dele aqui eu coloquei o meu nome Marcos Henrique, ou seja, atribuindo, identificando o que é esse contato. Que aí você poderia colocar um usuário de rede, um código, um número, enfim. O período de notificação para quando algum serviço estiver indisponível. Aqui eu coloquei 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana. O período de notificação para o host também é assim. Ou seja, se o host cair 3 horas da manhã, ele vai mandar uma notificação, enfim. 24 horas ele está monitorando. E aqui são as opções que a gente falou aqui da legenda, as opções atreladas ao serviço. Ou seja, vamos supor que você está monitorando uma unidade de disco aí de um servidor e ele atingiu 80% do disco. Ele vai mandar um alerta para você, falando, ó, tem 80% aí do disco já está consumindo. Tá? Automaticamente, como está a opção C aqui também, como nós falamos de crítico, se ele chegar em, por exemplo, em 90%, você pode mandar uma notificação falando que ele está no estado crítico e ele precisa aí notificar. Assim que foi feito o reparo, foi ou ampliado o disco, ou removido alguns arquivos, ele notifica com o R aqui de Recovery que tudo foi estabelecido. E a letra U, como diz aqui, Roundtable, ou seja, se por algum motivo ele não reconheceu esse serviço ou tem um parâmetro errado, alguma coisa, ele vai dar como desconhecido aqui. Tá? Da mesma forma funcionam as opções de notificação do host, ou seja, se ele ficar down, ele vai mandar uma notificação, ou R, se ele restabelecer o serviço. Aqui são os tipos de notificação que é realizada, que é por e-mail, que a gente está fazendo. Então eu defino aqui o e-mail, que é o marcos@aulasdeti.com.br. Esse tipo de notificação na parte de commands pode ser utilizado por celular, que aí você pode colocar o mobile, pode colocar o WhatsApp, mas tem todo um processo de configuração, né, para que você venha de fato fazer essa notificação. Então esse aqui é o padrão para que você consiga de fato aí ter esse monitoramento. Como hoje tem essa mobilidade de estar tudo colocar o e-mail no celular, então é uma notificação muito eficiente, mas aí requer um acompanhamento também constante, como qualquer outro tipo de comunicação, né, outro tipo de notificação. Aqui obrigatoriamente eu tenho que atribuir este contato a um grupo. Então eu estou atribuindo esse contato Marcos dentro do grupo de admins do Nagios Administrator. Então eu estou colocando ele como membro desse grupo. Se eu quisesse, por exemplo, criar um grupo de network, poderia criar um grupo de network, um grupo de servers, enfim. E criar o grupo e associar, né, os contatos dentro desse grupo. Tá? Então é extremamente importante definir isso. Vou colocar aqui então a configuração agora dentro do Nagios. Então, cd etc nagios3 conf.d.
ls aqui eu tenho todos os arquivos, é esse que é o contact underline aqui Nagios 2 que eu vou editar. Então, aqui pelo costume já, né, são 11 linhas que tem aqui, ó. Então, ESC número 11 YY, ele copiou as 11 linhas. Vou colocar a letra P, ele colou. Eu vou definir aqui, ó, Marcos Henrique. A notificação por e-mail marcos@aulasdeti.com.br. Obrigatoriamente eu tenho que atribuir ao grupo, então members, tá, root, eu vou colocar vírgula Marcos. Então, Marcos agora pertence ao grupo admins. ESC2.wq, não vou restartar o Nagios ainda, porque eu tenho que configurar. Se eu deixar do jeito que está aqui, ele vai funcionar, óbvio, né? Já vou receber notificação. Só vou aproveitar aqui para fazer essa configuração quando eu inserir o host, tá? Então, estou dentro aqui do diretório ainda, ó, ls-l. Vou seguir aqui para fazer a inserção do host, que é o nosso próximo passo. Então, procedimento: cria o diretório servidores dentro do diretório do Nagios, que é onde a gente já está. mkdir servidores, win 2012 cfg, que é o arquivo de configuração. Observações: realize o mesmo processo para monitorar o host Linux, criando o arquivo linux.cfg. Aí a gente faz uma cópia desse arquivo. Então, vou avançar aqui. Procedimento: insira as informações do host a ser monitorado conforme o modelo. Então, esse aqui é o modelo que a gente vai fazer. É nesse processo eu vou definir o host, vou fazer todas as configurações aqui, tá? Exemplo: monitorar o host Win 2012. Vou fazer a checagem do ping, do disco, da unidade C, né? Memória, uptime, CPU, serviço do print spooler, que esse é um servidor de impressão que eu estou colocando aqui, serviço do Kaspersky, que é o antivírus, e a porta 3389, que é o RDP, para ver se ela está aberta ou não, tá? Então, vamos definir aqui, já vamos realizar a configuração. Para isso, para facilitar aqui, eu já coloquei todo esse cenário aqui no próximo slide. Então, já tenho toda essa definição. Então, a gente só mantém um modelo aí de definição de configuração para prosseguir, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, mkdir servidores. Você pode criar várias coisas aqui, por exemplo, redes, access points, enfim, você pode criar vários diretórios, ele lê toda essa estrutura automaticamente. cd servidores, win, vi, né, ou win 2012.cfg. Bom, aqui eu preciso definir então o host, ó. Definição do host, aqui é só um comentário. Define host. Vou colocar o chave aqui. Coloquei esse espaço porque quando eu for fazer a parte do description, ele vai ficar em cima aqui, tá? Use, se eu entender aqui, a hora que eu colocar, use generic host. Isso aqui é um template do próprio Nagios, é padrão, tá? Depois no arquivo de configurações a gente vai ver esse generic host aqui, esse template. Host underline name, qual é o nome desse host que eu estou definindo? Então é o Win 2012 que eu estou colocando, tá? Qual que é o alias dele, ou seja, qual é o significado desse host? O que ele faz? É um file server? É um print server, como é o nosso caso? Print server. Qual que é o address dele? Qual que é o endereço IP? Aqui, ó, 192.168.1.122. Qual que é o contato que vai receber? O grupo de contato vai receber uma notificação quando esse host estiver indisponível. Contact groups. Aqui, ó, admins. Ok? Então, nós definimos aqui o host. Agora, nós vamos entrar na parte de definição dos serviços. Então, aqui, ó, vou definir o serviço aqui de ping. Define service.
Ou seja, estou definindo aqui um serviço. Qual que é o serviço que eu vou definir? Eu já tenho aqui até o template padrão, né? Que é o generic service. E aqui tem, ó, host underline name, da mesma forma, win 2012. Beleza. Aqui eu preciso dar uma descrição para esse serviço que eu estou monitorando. Service underline description. Qual é a descrição? No caso aqui é o ping. Check command. Aqui é o comando de checagem. Aqui, ó, check underline ping. Aí eu vou explicar essa linha aqui, vai ficar bem claro aqui para você. Ó. Então, aqui a grande observação. Quando nós fazemos uma checagem, dentro dos plugins de checagem, ele trabalha por argumentos, que são variáveis como essa aqui, ó, arg1, por exemplo, arg2, né? Então, é assim que ele trabalha. Então, vamos supor que eu vou fazer justamente a verificação, ou seja, uma parametrização de alerta e de crítico. Então, seria mais ou menos aqui, ó. Seria mais ou menos não, é isso, tá? W, que é o warning, menos C, que é o crítico. Antes disso, aqui eu também tenho a definição do host, né? Se eu fosse digitar na linha de comando lá, 92.68.1.122. Então ele faria exatamente isso aqui, ó, checagem do host e falaria qual que é o valor do warning, ou seja, qual que é o valor do warning. Ah, eu vou colocar aqui, ó, se atingir 10 milissegundos, isso significa 80% aqui do consumo aqui da rede aqui do ping, por exemplo. E vai ser crítico se chegar, por exemplo, a 20 milissegundos a 90% aqui, por exemplo. Viu? Aí é uma classificação que eu estou definindo. Obviamente que dentro de uma rede interna 10 milissegundos é altíssimo, então tem alguma coisa que está errada aí, tá? Então, mas é só para exemplificar mesmo aqui, para dar um exemplo prático. Então, para não colocar essa linha toda, tem uma forma de fazer isso. Então, ele trabalha com as variáveis, que são aqueles argumentos que a gente tem lá, né? Então, isso daqui, esse valor, pode ser substituído aí por um argumento, que são as variáveis, ou seja, uma variável ela pode receber qualquer valor. Então, não necessariamente esse padrão aqui que eu estou definindo tem que ser para todos os hosts. Você pode definir o valor que quiser. Por isso que esses valores aqui depois do W, depois do C, são variáveis, tá? E aí, inclusive, o próprio host aqui, tá? Então, são valores variáveis. Então, a gente define toda essa estrutura dentro dos plugins e aqui você coloca no processo manual. Quando nós formos colocar lá, implantar o nconf mais para frente, né, praticamente no último módulo, você vai ver que é um processo muito mais simples, né, mais fácil, porque é toda uma interface web que gerencia isso. Mas na linha de comando, não tem como, né? Você tem que informar aqui host a host, tá? Então, o que substitui isso? Eu não tenho necessidade de usar essas variáveis, esses parâmetros aqui. Para isso a gente usa o exclamação, tá? Então, o exclamação, ele armazena essa estrutura aqui, ó. Ele coloca que eu estou fazendo a checagem do ping no host que tem esse address automaticamente, e ele pega o argumento 1 e preenche com esse valor aqui, ó, 10 milissegundos, 80%. E o arg2, né, que é a outra variável, com o valor 20.0,90%. Então é dessa forma que ele preenche essas variáveis aqui. No caso do ping. Em outros exemplos aqui, como no disco, eu vou mostrar que também é possível utilizar os parâmetros mesmo sem usar os argumentos. Então vamos lá. Aqui eu preciso colocar o contato também. Contact Groups, admins. Feito. Agora vamos colocar o disco C. Disco C 2 pontos.
Vou copiar essa estrutura, vai ficar mais fácil. Então, ó, são 8 aqui. ESC 8YY. P para colar. Disco C dois pontos. Service Description C dois pontos. Vou colocar aqui o check NT, que é o plugin que a gente vai utilizar. Da mesma forma que eu vou utilizar o exclamação, que é para colocar qual é a variável, o tipo de informação que eu quero obter. Ó, used disk space, ou seja, eu quero saber qual que é o espaço de disco utilizado. A opção "-L", ou seja, você pode ver que eu já estou podendo inserir aqui o parâmetro aqui, ó, o "-L", tá? L é de label, ou seja, qual é o label que eu quero. Então, no caso, é a unidade C dois pontos. Se eu quisesse o D, se eu quisesse o E, só alterar por aqui, tá? Não é case sensitive, você pode usar minúsculo também aqui, sem problema nenhum, tá? O "-W", que é de warning, ou seja, 80%, e "-C" de critical, 90%. Então, eu posso usar exatamente desse modelo aqui. Se você configurar o check NT, né, dentro do plugin, na parte de disco, você pode até fazer diferente, colocar só o C aqui, ó, e fazer dessa forma. Você já pode deixar preenchido lá, basicamente. Aí você teria que talvez fazer uma customização aqui na parte do nome, mas quando a gente chegar na parte de plugins eu vou mostrar isso, tá? Então, ó, use disk space, ó, exatamente aqui, eu poderia deixar assim, tá? Não é o caso, porque a gente está usando aí toda uma estrutura de variáveis lá, eu vou explicar o motivo, mas neste momento a gente vai usar assim até só para você ver a possibilidade. Então, "-L", que é de label, "-W", 80% e "-C", 90%. Então, é exatamente isso que a gente vai configurar. Ele vai pegar o total do disco e vai fazer esse cálculo aqui. Se ele atingir 80% do disco, ele manda um alerta. Se ele atingir 90% do total do disco, ele manda um alerta de crítico. Tá? Vou colar aqui também, novamente. Vamos ver aqui. 8YY. Colar a linha aqui. Então, essa vai ser memória. Já vou colocar todos os outros aqui que vai ficar mais fácil. Memória. Deixa eu colocar o nome aqui, ó. Uptime. CPU. Serviço. Print. Spooler. Serviço do Kaspersky. E a porta 3389, que é a porta de RDP. Vou voltar aqui para configurar. Passamos a parte do disco, agora eu vou vir aqui na parte da memória. Vamos lá. Em memória, mesmo processo aqui, ó, check NT, e eu vou colocar main use, ou seja, memória utilizada, tá? Vou unificar aqui, que é uma variável. Vou colocar a opção "-W" aqui, ou seja, quando ele atingir 80% da memória, ele vai me mandar um alerta. E quando ele atingir 90% da memória, ele vai me mandar um estado crítico aqui da memória, tá? Então, a descrição eu coloco memória,
Vou vir aqui para o uptime. Uptime é mais simples. É só uma variável mesmo, uptime. Esses modelos que eu estou utilizando aqui também tem toda a documentação oficial do Nagios, tá? Ó, CPU. Vamos lá. CPU. Aqui eu tenho, ó, CPU load, ou seja, quanto está utilizando, né? A opção "-L", que é o tempo, né, de carregamento de load que ele tem aqui, que eu vou colocar no intervalo de 5 minutos. Vai fazer uma avaliação aqui também, ó, 80% e 90%. Aqui é a parte do serviço, print spooler. Print spooler. Então eu vou checar agora o processo do serviço print spooler. E enquanto ele estiver em execução, ele vai verificar qual é o estado desse processo e vai me trazer aquilo que eu quero, tá? Então, check NT, aqui ó, proc state, ou seja, qual é o estado do processo, tá? Ele faz aqui, ó, um filtro. Eu uso essa opção "-D show all" para ele exibir todos os serviços. Ele vai com a opção "-L" aqui filtrar spool SV, que é o serviço que a gente já conhece do print spooler. Ele vai filtrar exatamente esse serviço que a gente precisa. Então ele vai listar todos os serviços e vai me extrair apenas o do spool. O do Kaspersky é o mesmo processo. Ó. Vou até copiar a linha para ESC-YY. Colar a linha aqui. É a mesma coisa, porém o serviço é o AVP do antivírus, tá? Ou seja, qualquer executável, se você colocar o calc, que é o de calculadora, quando a calculadora for executada na máquina, ele vai mostrar que a calculadora está up. Quando ela for fechada, ele vai mostrar que está down, tá? A porta aqui 3389, ó, que é do RDP, você poderia colocar RDP aqui também. E esse é mais fácil, que é só uma checagem TCP. Porta 3389. ESC, WQ, sai e salva. Perfeito. O que eu preciso fazer agora, ó, o arquivo já está criado aqui, é copiar e fazer o Linux também. CFG. Ó, vou entrar aqui dentro do Linux. Obviamente que agora o processo de checagem é diferente, mas como eu tenho no hostname em comum aqui, ó, todo o nome aqui, né, é o Win 2012, não sei o que, eu preciso alterar tudo de uma vez. Se eu tiver muitas formas de checagem aqui, vai dar um pouco de trabalho, né? Então o OVI tem essa possibilidade de substituir o texto, o que eu quiser, conforme eu apresentei lá no módulo 1. Então ESC, o número 1, ou seja, a primeira linha, até o final da linha que você vai varrer, que é usando aqui o cifrão, né, ou o dólar. Eu vou fazer o que? Um ESC, que é uma substituição do que? Da palavra Win 2012 pela palavra Linux. E a letra G define que até o final do arquivo ele vai fazer essa varredura inteira. Onde ele encontrar o Win 2012, ele substitui pela palavra Linux. Dou Enter, ele já substituiu. Agora é um passo a passo aqui para alteração. Então vamos voltar na apresentação aqui, ó. Então a gente já fez todas essas configurações aqui do Windows 2012 e eu vou partir agora para a configuração do host Linux aqui, tá? Passar item a item também e fazer essa configuração. Então vamos lá. Então do host Linux aqui, ele não é um print server, ele é um web server. O IP dele é o número 192.168.1.121. Também vai ser notificado pelo grupo admins. A parte do ping aqui, eu poderia usar esse mesmo tipo de checagem do ping, não teria problema nenhum, mas eu vou utilizar do NRPE, que é o que a gente vai configurar, né, dentro do plugin de checagem, que é pela porta 5666. Check ping. Opa.
check NRPE, ou seja, pelo plugin do NRPE, utilizando aí o check ping. Aqui no caso não é disco C, é uma partição, né? Partição barra, que é o raiz. Então, no descrição, tá certo. Vamos ver aqui a descrição, que é a raiz barra. O check NRPE. Aqui eu vou utilizar o exclamação novamente para fazer o check SDA1, que era o disco que a gente monitorou. O que significa isso? Ele está fazendo isso aqui, na verdade, ó, menos H, 192, 168, 121, menos o C, que é a checagem que a gente estava utilizando naquela hora. Tá? Então, o menos C define qual é a checagem, qual é o parâmetro que eu vou obter a informação. Tá? Lembra que eu tinha colocado, por exemplo, a checagem de disco, check disco? Nesse caso, check SDA1, tá? Que eu voltei. Então, não, exclamação, check SDA1. O próximo passo aqui é a memória. A memória aqui também é no check NRPE, check NRPE. E esse check main é um plugin que a gente vai ter que fazer o download lá e colocar no Nagios para ele, ou colocar no host Linux para que ele venha funcionar. Vou ter que cadastrar esse serviço lá, tá? Então, memória, a gente vai fazer isso aqui, vai ficar mais claro. Usuários logados. Então, em usuários logados, vamos lá aqui, ó. Usuários, check NRPE, check users. Também está tudo definido naquele arquivo nrp.cfg. Total de processos. Processos. Check NRPE. Check total procs. CPU. Altera a descrição. CPU. Check NRPE. Check load. Porta 25, SMTP, serviço SMTP, vamos lá, check NRPE, check SMTP, também vamos monitorar, e a porta aqui, porta 80, nesse caso aqui é o Apache. Check NRPE, check underline Apache. Então esses nomes aqui não tem nenhuma configuração ainda definida lá e eu preciso, tanto de memória como Apache, o SMTP, eu preciso definir isso lá no host Linux. Então vou sair aqui e salvar. Então ó, eu já tenho meus arquivos aqui prontos, configurados. Agora a gente entra aqui na configuração do arquivo nt.cfg, né, para adicionar a porta do NS Client que nós instalamos aí no servidor Windows 2012 e remover aqui ó, as aspas simples das variáveis e argumentos desse check NT. Então vamos lá, o diretório é o etc nagios-plugins /config.
abrir aqui o Linux, que é o etc, Nagios plugins, config. Então tem vários arquivos aqui, eu vou editar o nt.cfg. Aqui está a checagem do NT, ó. E a opção que eu vou adicionar aqui na frente é o "-p", que é "-p", que é a porta que a gente vai utilizar, 12489. O argumento aqui, só vou tirar os aspas simples, vou colocar outro argumento aqui que é o arg2. Pronto. arg1 e arg2, essa é a única alteração que eu faço nesse arquivo de configuração. Saio, salvo. Vamos lá, seguindo. Aqui no host Linux, ó, edite o arquivo nrpe.cfg no diretório de configurações dos plugins para inserir os parâmetros de checagem de memória, portas, ping, aqui ó, USR, local, Nagios etc. Então, dentro do host Linux, aqui esse aqui, a gente vai entrar em USR, local, Nagios etc. E eu vou editar o nrpe.cfg. Aqui, lá no final do arquivo, eu vou fazer as alterações que eu preciso. Então, o check users, check load, check SDA está ok. O check process aqui, o total process está ok. Eu vou adicionar então os outros que ficaram faltando aí, que eu coloquei no monitoramento. Então, é o memória, o SMTP, o Apache e o ping. Vou copiar essa linha, ESC YY. Eu vou colar aqui o que vai ser de memória, o SMTP, o Apache e o ping. Vou até dar um enter aqui para separar. Ó, check main, que é o que eu vou ter que fazer o download ainda dessa checagem. Vou colocar aqui, ó, check main. Essa checagem de memória tá no site, a gente vai fazer o download. Ó, o check SMTP, que eu vou usar aqui o check TCP para a porta 25, é o que ele vai checar. O check aqui Apache, não. TCP -P na porta 80 e o check ping que eu posso utilizar tanto o IP como o nome localhost aqui, tá? Check ping -h, aqui ó, localhost, posso colocar -w, que é quando ele vai exibir esse alerta para mim, ou seja, quando ele atingir 10 milissegundos e aqui ó, 80%. E vai mandar um alerta crítico. Quando eu chegar em 20 milissegundos aqui, eu vou falar que é 90% da forma que a gente configurou lá. Então, o arquivo está aqui, ó, falta só a gente finalizar essa parte do check main, que eu tenho que fazer o download. E aí tá tudo certo. ESC::wq. Vou voltar aqui no etc, lib exec, que é aqui que eu preciso colocar o check main, né, que é o que eu vou fazer o download. Então, wget http www.marcoshenrique.com/livro /nagios /check_main. Então tá aqui o check main. Opa, ls-l check main. Ó, eu vou manter as mesmas permissões que tem todos os outros aqui, e aqui como tá no usuário root, eu vou também fazer essa alteração, deixar ele pronto aqui, tá? Então, chmod
Vou colocar as permissões, aqui estão todas as permissões, a 421, né? 755 é a permissão que está. Então, 755, check main, ou seja, a permissão dele já está igual a dos outros, agora só vou alterar o grupo aqui com o chão, o usuário com o chão. Nagios, check main. Tá igual a todos os outros. Se eu executar ele aqui, ó, check main, ele já faz a execução aí da memória para mim do uso aqui, tá? Então mostra a total da memória, aquela coisa toda. Então vamos para o próximo aqui. Agora separando os hosts por grupos. Eu preciso então agora atribuir, né, esses hosts aí, tanto o host Windows 2012 como o Linux, dentro de grupos separados para não unificar, né, por motivos óbvios. Então, procedimento. Dentro do diretório do Nagios, eu edito o arquivo host groups e crio os grupos Windows e Linux para organizar os hosts. Dica: para inserir mais de um host a um grupo, separe-os por vírgula. Então, eu posso colocar os outros hosts que eu for monitorando, colocar vírgula e ir adicionando aqui, tá? Então, vamos lá. No servidor do Nagios, cd etc nagios 3 confd ls-l, beleza, estou aqui, host groups, aqui tem vários grupos aqui criados, e agora então eu vou colocar o grupo do Windows, ó, Windows define host group, posso copiar também, sem problema nenhum. Host group name Windows, servidores Windows, dá um alias aqui para ele, e members, quem vai ser membro desse grupo? O host Windows 2012. Da mesma forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso copiar, colar aqui. Que for host Linux, eu vou criar o grupo Linux e colocar servidores Linux. E aqui nos membros eu vou informar qual que é o host no qual eu estou monitorando. Feito isso, saio, salvo. Pronto, os hosts criados. Se eu não errei nada de digitação, tudo vai fluir da melhor forma possível. Então eu vou executar o comando a seguir, ó, que é o srsbin nagios3-v /etc nagios3 nagios.cfg, que é aquele comando que eu apresentei no momento que a gente estava fazendo o stop, start, reload, status, e se tiver algum erro, ele vai aparecer aqui. Então, esse é o momento. Vou voltar no raiz aqui, barra usr, sbin, nagios3-v, /etc, nagios3 e nagios.cfg. Se tiver algum erro, a gente faz a correção aqui. Bom, nenhum erro apareceu, tudo fluiu da melhor forma possível. Ponto barra etc, init.d, nagios3, restart. Restartei o Nagios, poderia dar um reload também. Automaticamente, nesse momento, ele vai começar a fazer todo o monitoramento dos dois hosts baseado em todos os serviços de checagem que nós realizamos. Então, seguindo aqui o slide, o objetivo é chegar nesse resultado. Todos os serviços configurados para o host Win 2012 e o Linux estão funcionando. Então, esse é o resultado final. Como ele tem um processo de checagem e leva-se tempo e a gente não fez ajustes de tempo ainda, a gente tem que aguardar, ele vai fazendo host a host, serviço a serviço, tá? Então vou acessar aqui no navegador, ó, os hosts já estão aqui, eles não estão identificados, ainda não tem um ícone para eles, nós vamos colocar esses ícones,
já teve um erro de checagem aqui, que aí possivelmente tem digitação errada. Por exemplo, ó, cheque Apache. Por que aconteceu isso? Ó, porque eu preciso restartar o serviço aqui do NRPE, que eu não fiz. ./etc init.d NRPE stop NRPE start. Ele vai ler todas as configurações das alterações que eu fiz no arquivo NRPE e fazer a checagem. Deixa eu ver se está tudo certo aqui dentro de etc. NRPE, ó, Apache, está correto, ó, check Apache, tudo certinho, porta 80, tudo certo. Ok? Então era só restartar mesmo o serviço do NRPE. Assim que ele começar a refazer a checagem aqui, ele vai deixar tudo verde. Aqui, ó, já ficou verde aqui. Tá fazendo aí todos os serviços. Vamos aguardar ele checar o print spooler, aguardar o uptime, aguardar os usuários do Linux aqui. Ele está validando todo o serviço, fazendo aquela filtragem. Esse momento do print spooler, ele está trazendo todos os serviços daquele show all, né, -d show all, e depois com a opção -l ele faz a leitura específica do print spooler para ver se de fato esse serviço está startando, está running ou não, né? Aqui em usuários ele vai mostrar usuários logados, aqui no host Linux. Olha lá, já checou, print spooler também, ó. Expo SV running tá ok, AVP tá ok. Aqui, ó, unidade de disco sendo monitorada perfeitamente, porta 3389, aqui, ó, tá ok, que eu tô conectado lá também. Bom, é isso. Finalizamos então esse módulo 4 de configurações, onde nós conseguimos concluir toda a configuração do host Linux como o host Windows, criando o contato, criando toda a notificação que tinha que criar, colocando toda a estrutura, separando por grupos. Aqui em host groups, agora nós já temos, além de todos os hosts, nós temos grupos novos, que é os servidores Windows e os servidores Linux aqui. Então ele pode categorizar isso depois para a gente. Se eu quiser na busca aqui consultar agora um host como o Linux, ele traz host Linux. Se eu quiser consultar o Win 2012, ele traz o Win 2012. Então ele me traz toda essa estrutura que eu precisar aqui, tá? Em hosts eu tenho a lista do host. Em mapa ele já começa a montar o mapa para mim do que eu tenho. Em host group, toda a lista mais o que eu configurei aqui dos hosts, os serviços de tudo aqui fazendo a checagem. Então, nesse momento, a gente finaliza aí o módulo de configurações com todos os hosts up, tudo configurado, conforme aí nossa apresentação. Então agora vamos para o módulo 5.